Salve, salve, gente! Um abraço a todos vocês ligados comigo por aqui para falarmos sobre futebol. Está no ar o Notícias em Dose Dupla desta quinta-feira. Vamos falar sobre a classificação do Brasil, a eliminação do Farroupilha e também do Clássico Brapel do próximo final de semana no Campeonato Gaúcho Sub-20. Tem definição de valor de ingressos e também algumas informações sobre a sequência da Copa Federação Gaúcha de Futebol. Fiquem ligados que tem informações importantes do Brasil. Falando aqui para a Arte Vídeo Produções, o seu espaço para gravação de podcast, contratação de fotos, vídeos, transmissão de eventos em geral. Fala com Flávio Noda pelo telefone 99108-9061. Stander Multimarcas, carros selecionados com 1 ano de garantia e possibilidade de financiamento com a primeira parcela somente para 2027. Chama no Whats 3223 40 40, a certeza do teu melhor negócio. Lubrisul, na hora de trocar o óleo e o filtro do seu carro, é com a Lubrisul. Solicite o orçamento e agende o serviço pelo WhatsApp 981 57 0045. Lá de fora, ovos selecionados com qualidade enriquecidos em selênio, podendo adquirir nos principais pontos de venda e também pelo WhatsApp 3199 0550. MO Comunicação Visual, tudo para a sua empresa. E a identidade visual está na MO Comunicação Visual. Orçamento e informações pelo WhatsApp 3228-0500. Cidadela Buffet na 15 de novembro, 662, entre neto e voluntários, com aquele tradicional e delicioso buffet e o saboroso churrasco. Ainda tem os pratos feitos e executivo com um preço compatível com o seu bolso. Na 15 de novembro, 662, entre neto e voluntários. Alemão Estética Automotiva. Na entrada principal do Moarama, tu dobra à direita, vai até o final e ali tem lavagem em geral, polimento, limpeza de motor e bancos. Agenda lá o teu horário pelo 984 15 8629. 984 15 8629. Vamos começar falando sobre o clássico Brapel que acontece no próximo final de semana no estádio da Boca do Lobo, no domingo, melhor dizendo, 3 da tarde, e é um jogo importante para as duas equipes, né? O time comandado pelo Jeverton Duarte, o Pelotas, tem 13 pontos ganhos, se vencer estará classificado e vive um bom momento na competição. Venceu em casa o Glória, adversário direto, e depois venceu o Aimoré, que até então era a única equipe 100% de aproveitamento no campeonato, lá fora, lá no Cristo Rei. Então tá bem a equipe do Jeverton, tem alguns destaques individuais, mas cresce também no coletivo, né, o time do Jeverton. Né? A dupla de ataque tem chamado mais atenção, o Bruno Inácio e o Gugu, mas tem vários jogadores aí que têm protagonizado na equipe Auricerulha. Do outro lado, o time de Edson Rosa está surpreendendo pelo número de gols que está marcando, né? O Brasil venceu em 2 oportunidades por 10-0 contra o Rio Grandense de Santa Maria e depois contra o 1992, os 2 jogos no estádio Bento Freitas. Como montou a equipe em cima da competição, não iniciou tão bem assim, né? Teve alguns resultados desfavoráveis, mas engrenou. Está com 12 pontos, 1 a menos que o Pelotas. De igual forma, se vencer o confronto, estará na próxima fase da competição. As duas equipes estão bem encaminhadas, até o Brasil pelo saldo de gols, o Pelotas por 1 ponto a mais, e o Pelotas também porque pega o Rio Grandense na última rodada da competição. Né? Como eu disse ontem, o Brasil tem uma atenção maior porque enfrenta o Panambi, que é uma boa equipe, né, do Panambi, que empatou com Pelotas aqui na Boca do Lobo e também venceu ao Futebol com Vida, quebrando a invencibilidade do adversário que vinha sendo o principal protagonista até então na competição. Valores de ingressos, tanto para a torcida do Pelotas quanto para a torcida do Brasil, R$20, né, para acompanhar esse confronto, está de bom tamanho, né, para acompanhar aí a garotada que vem surgindo. Alguns já apareceram no grupo principal, principalmente do Brasil, que está em atividade. Então esta é a situação do campeonato. Os dois, neste momento, estão
na zona de classificação. Pelotas o terceiro com 13, o Brasil é o quarto colocado com 12 pontos ganhos. Falando sobre o Brasil, olha, tem várias informações do Chavante, né? Além da classificação para a próxima fase, não terá jogo neste final de semana, né? E aí dá um tempo maior para recuperação, perdão, de alguns atletas que estão no departamento médico, né? Que, por exemplo, o Vitor Becker ainda tem um tempo de recuperação, ele teve uma lesão grave no ano passado e ainda vai passar por um período em recuperação. São 3 zagueiros, tá, no departamento médico. Além do Vitor Becker, tem o Saulo e tem também o Tony Lucas, que estão num processo de evolução nesse tratamento e talvez fiquem à disposição para o próximo confronto, o primeiro desta fase semifinal, que será contra o Santa Cruz. O outro machucado é o Andrei, né, jogador que encantou pela partida contra o Internacional na Recopa Gaúcha e depois acabou se lesionando. Ele tinha já uma situação ali de incômodo, né, muscular, e aí acabou então precisando desse tratamento, talvez já fique à disposição. O Edson, goleiro, ele ficou fora da relação no jogo que chamou a atenção, né, contra o Guarani, não ficou nem no banco, o Davi foi o titular. De acordo com o técnico rubro-negro, em função do desconforto no ombro, ele está voltando para não tem lesão, né, pelo boletim divulgado, mas está voltando de lesão e vai buscando seu espaço, de acordo com o técnico, ainda está nos planos do Brasil. Seguindo sobre o Brasil, na terça-feira o Brasil foi julgado por mais um incidente no estádio Bento Freitas, aquela situação em que o torcedor invadiu, agrediu o Yuri Bigode, né, o jogador do Bagé, e depois recebeu o retorno ali, né, também foi atingido. Mas o TJD entendeu que o Brasil tomou todas as providências cabíveis, né? Então o Brasil foi absolvido neste momento, foi defendido por um novo advogado do clube, né, Oswaldo Cestário, e teve esta vitória importante, porque havia a expectativa de uma punição, né? Talvez não tão severa, mas uma punição pelos incidentes recorrentes, né? E pelo ato grave, né, de um torcedor invadir e ocorrer ali a agressão. Então, ponto positivo aí, ponto conquistado pela gestão atual do Brasil e também pelo departamento jurídico. Falando sobre contratações do Brasil, o técnico do Brasil, Laércio Aquino, tem reclamado muito do seu elenco, né? Tem colocado, né, exposto as fragilidades da equipe a cada entrevista, principalmente no pós-jogo. Ontem ele reclamou bastante do sistema defensivo, de ter tomado 3 gols do Guarani, aquela preocupação que a gente falou que existe, né, pelo lado Chavante. Mas no questionamento realizado, né, sobre quais as principais carências do elenco, ele falou em jogadores do setor ofensivo, jogadores de lado e jogador centralizado, 9. Se justifica porque o Brasil recentemente anunciou a saída de 2 jogadores desse setor, o Robinho e o Yuri Tanque. Ambos foram titulares em determinado momento na equipe do Brasil, acabaram perdendo espaço e foram liberados aí em comum acordo com a direção. Então se justifica a contratação para o ataque, mas, no meu entendimento, necessita de jogadores para outros setores também. Há de se ressaltar, né, como a gente trouxe na parte anterior, que há jogadores no departamento médico no setor defensivo, então talvez por isso não tenha se falado nisso, mas a defesa é carente, né? Precisa de jogadores também para esse setor. Mas mais do que isso, é preciso de um ajuste, né? De um esquema melhor montado pela equipe do Brasil, independente de 3, 2, enfim, quantos zagueiros o técnico escolher, mas é preciso de uma compactação como time maior, o que não vem acontecendo até agora no comando do Aécio Aquino. Chegou em cima do laço, né, precisando apagar incêndio, mas o resultado até agora, na prática, ele é inferior ao Gilson Maciel. O trabalho do Gilson, mesmo em decadência,
e por isso a troca, até então na amostra que se tem, no meu entendimento, é melhor do que o apresentado pelo Aécio Aquino. Vai ter que o Laécio, né, Aquino. Vamos aguardar então os próximos desdobramentos em relação a também contratações pelo lado do Chavante. Algumas pessoas me perguntam sobre o Pelotas. E aí, vai dar certo? Não vai dar certo? Quando é que vem a chamada SAF, a proposta? Bom, isso a gente já falou em algum outro momento, mas vamos recuperar a informação. O principal, né, investidor ou intermediador das negociações aí, o Clécio, ele pediu um prazo maior justamente porque ele já estava com a viagem programada para acompanhar a Copa do Mundo. Então, somente no retorno é que a gente vai observar evolução neste sentido. Não é que esteja estagnado o processo, né, em função, ou tenha travado em algum ponto. Não é isso. É justamente em função desta viagem que foi realizada. Um dos pontos, né, que estará envolvido nesta negociação, e a gente trouxe lá atrás, né, vocês lembram, é o da Amarante com o Parque Dom Antônio Zatter ali, né, a Anchieta que chama naquele ponto de Parque Dom Antônio Zatter, onde era o posto do Guga, que já está completamente eliminado, né, já foi desmontado ali, então ao terreno ali. Ali vai ser uma das contratações em caso de sequência neste projeto que já foi em partes apresentado e que será definitivamente apresentado depois da Copa do Mundo pelo Clécio Santos. As partes estão empolgadas, né, com a maneira com que está sendo, que está tendo andamento. E nos próximos dias a gente vai trazer mais informações sobre a montagem do elenco do Pelotas, e aí é um outro caminho, né, que está sendo tomado nesse momento. Não há relação de uma coisa com a outra nesse primeiro momento, mas é a atual direção montando o elenco para a divisão de acesso. Fechou, gente? Um abraço a todos vocês que me acompanham por aqui. Sigam aí nas redes sociais, André Miller 10, também Notícias em Dose Dupla, os nossos parceiros de sempre, né? E também no canal do YouTube, canal do André Miller. Um grande abraço e até a próxima.